Mensagem de Deus para o seu coração. Você se considera um filho de Deus ou uma filha de Deus? Eu quero colocar um tema aqui. Eu fiz uma pergunta. Você se considera um filho de Deus ou uma filha de Deus? Quero compartilhar uma reflexão aqui nessa manhã. Estamos aí iniciando uma nova semana. Pelo menos eu estou com muita expectativa. Cada dia eu sempre faço essas orações e declaro que eu vou ter um dia de excelência, um dia de bênção, de vitória. E se tiver algum contratempo, Deus vai me dar graça e força para vencer ou resolver aquela situação. Isso é muito importante. E eu fiz essa pergunta, se você se considera um filho de Deus, porque eu creio, eu me considero e sei que eu sou um filho de Deus. Por isso que eu fiz essa pergunta para você. Eu tenho certeza que Deus é o meu Pai, né? O Pai como Deus, e eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, eu tenho um Pai tremendo. Um Pai que cuida de cada detalhe. Eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele tem planos e propósitos maravilhosos para a minha vida, que se Ele permitiu eu chegar até aqui e estar fazendo o que eu estou fazendo é porque esse meu Pai, que é Deus, Ele que está cuidando da minha vida. Esse Pai maravilhoso que é Deus já me deu muitos livramentos e tem cuidado de mim, tem suprido as minhas necessidades. Isso eu estou falando de experiências pessoais que eu estou tendo com o meu Pai. Estou falando Pai aqui, Deus, o Todo-Poderoso. Então é isso, por isso que eu fiz essa pergunta para você. Você se considera um filho de Deus? Porque se você não se considera um filho de Deus, a vida vai ser um pouco mais difícil para você. Porque quando a gente fala de Deus como um pai, há pessoas que elas se trancam, se fecham, se bloqueiam. Por quê? Porque ela não consegue enxergar Deus como um pai. Alguns casos é porque essa pessoa que fica bloqueada é porque talvez o pai dela, o pai biológico, deixou a desejar. Talvez falhou, talvez abandonou a família, talvez fez coisas indevidas. Ou seja, talvez não foi aquele pai que você queria. Mas eu quero dizer para você o seguinte: todo pai, usando a figura masculina, o pai, o homem, todo pai, por mais que ele queira fazer a coisa certa, por mais que ele queira acertar e fazer o seu melhor para o seu filho, para a sua filha ou para os seus filhos, por mais que ele tente ser um pai amoroso, estou falando do pai agora, o pai humano, como eu também sou um pai. Deus deu para mim e para minha esposa um casal de filhos, né? Então, por mais que eu queira ser melhor, eu sei que eu vou falhar, porque eu sou humano. Você é humano. Então, todo ser humano, seja um homem ou seja uma mulher, por mais que a gente queira fazer o nosso melhor, é claro que a gente não vai agradar todo mundo. É claro que a gente não vai conseguir suprir as necessidades do filho ou da filha, como pai biológico. Agora, imagina um pai que realmente deixa a desejar. Então, talvez, tem pessoas que elas não conseguem chamar Deus de pai, ou de paizinho, ou de pai. Por quê? Porque ela tem bloqueio com seu pai biológico. Ou talvez nem pai teve, porque talvez ele morreu cedo, sei lá, você não teve essa vivência com um pai, né? Mas, amados, Deus não é eu. Deus não é um homem. Deus, ele é um pai, mas ele é Deus. Ele é amoroso, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é generoso. E ele, como um pai, ele corrige os filhos que ele ama. Entende? Eu não acredito Deus como um pai. Ele não castiga os seus filhos e filhas. Ele pode corrigi-los. É diferente. Castigo é uma coisa.
correção é outra coisa. Então Deus, ele é amoroso. Então, dentro dessa introdução aqui, coloquei um título aqui: Recebendo o melhor de Deus. Recebendo o melhor de Deus. Efésios, capítulo 1, o verso 3 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você percebeu? Esse versículo aqui ele é riquíssimo. É tremendo isso aqui. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Então você, como filho e filha de Deus, você é um abençoado. Você já está abençoado. Você já está abençoada por ser filho ou filha de Deus. Por isso que eu fiz a pergunta para você no início. Você se considera um filho de Deus? Nos abençoou, aí ele diz assim, com todas, diga isso com a sua boca aí, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, quando ele está dizendo bênçãos espirituais, ele está se referindo aqui aos privilégios, aos recursos divinos que estão disponíveis para nós hoje. Que todos os filhos e filhas de Deus, todos os cristãos são escolhidos, são adotados, são perdoados. Então Deus, Ele quer o melhor para você. Pensa nisso que eu estou falando. Deus quer o melhor para você. Vamos pensar um pouquinho em nós, na individualidade. Porque às vezes você está sofrendo por algo que aconteceu com você e, como eu disse, aí você começa então a viver aquele momento difícil e esquece de você. Não sei se você está me entendendo. Mas Deus, como Pai, Ele cuida do seu filho e da sua filha. Então, recebendo o melhor de Deus, tem o seguinte detalhe aqui, ó. Preste atenção nessas colocações aqui. Você está aqui na Terra para um propósito. Então, eu acredito que enquanto eu viver nessa Terra, o propósito de Deus vai acontecer na minha vida, porque eu estou alinhado com o meu Pai espiritual, com o meu Pai que é Deus. Quando Deus perceber que eu já não tenho mais propósito junto com Ele aqui na Terra, evidentemente o meu tempo acaba aqui na Terra. Então eu acredito assim, que Deus tem os seus planos para cada vida, para cada filho e filha de Deus. Ele tem os seus propósitos. Então você, meu amado e minha amada ouvinte, você foi feito para relacionar-se. Você foi feito para ter um relacionamento, primeiro, com Deus, com o Criador, e com pessoas. Por isso que você nasce em uma família. Essa é a importância da família, a base de uma sociedade, uma família forte. Por isso que nós temos os nossos ouvidos, nossos olhos, nossa mente, nosso coração, porque ouvidos, olhos, mente e coração faz você se relacionar. Você conversa, você dialoga, você troca ideias, você conhece novas pessoas, você tem novas conexões. Pense bem, pense comigo aqui agora. Olha o outro lado aqui. De 2 anos para cá, vamos contar de 2 aninhos, de 2 anos para cá. Quantas pessoas novas você já conheceu, por exemplo? Não é legal isso? Quantas conexões boas, quantas coisas maravilhosas já aconteceram na sua vida? Você já parou para pensar nas coisas boas? Porque se você só pensa nas coisas tristes,
Se você só pensa naquilo que te traz tristeza, obviamente a tua mente vai absorver tristeza. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, ou seja, tristeza vai chamar tristeza, alegria vai chamar alegria, contentamento vai chamar contentamento, vai ter uma atração boa. Então, meu querido e minha querida, preste bem atenção sobre a questão do relacionamento com Deus agora. Ter ou não um relacionamento com Deus é o que determina o fracasso ou o sucesso de alguém. Como assim? Se você desenvolve o seu relacionamento com Deus como pai, como paizinho, o pai amado, o pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, então você vai conseguir superar com mais facilidade as tempestades da vida, as circunstâncias contrárias, as tristezas e outros problemas por aí. Agora, olha que algo interessante isso aqui. Dentro de você, tem algo dentro de você que te move em direção ao crescimento. Deus quer o teu crescimento. Você foi criado para o crescimento. Você foi criado para a expansão, para expandir. E a primeira expansão tem que ser o que está dentro da tua mente. Dentro da tua mente. Você não vai expandir na vida em nada se a tua mente está bloqueada. Se a tua mente está travada com uma decepção, travada com uma tristeza, uma amargura, um ressentimento, coisa desse tipo. Você se trava. Por isso que eu iniciei falando sobre a questão de pessoas que estão travadas com relação a Deus e não conseguem chamá-lo de pai. Chamá-lo de pai. Porque certamente ou ela teve um problema com o seu pai, algo grave e tal, então, mas você precisa se libertar disso. Por isso que Deus está falando já nesse início de semana. Já estamos entrando aí praticamente quase na segunda quinzena de novembro. O tempo está voando, o tempo está passando rapidamente. Então nós não podemos perder tempo. Temos que viver o hoje. Então, viva o hoje. E dentro dessa palavra aqui, eu quero falar de uma porta. Eu vou falar bem assim, objetivamente, vamos assim dizer. Vai ser uma coisa bem objetiva. Uma porta interessante que você precisa é justamente a porta do perdão. Exatamente, do perdão. Pessoas que tiveram problemas de relacionamento, seja com o pai, com a mãe, com o tio, com a tia, com o marido, com a esposa, com o vizinho, seja lá com o colega de trabalho, ou seja, pessoas que tiveram alguma coisa complicada num relacionamento e aquela situação saiu, o pessoal saiu machucado, vamos assim dizer, você saiu machucado dessa situação e você está com o coração ressentido, amargurado, ferido e não libera perdão, traduzindo, quem está sofrendo é você, que não libera o perdão. Não que o outro, se a outra pessoa, né, também teve culpa e está com problema, mas cada um vai responder por si. Então, a falta de perdão bloqueia certas bênçãos para nós, ou muitas bênçãos. É muito bom quando você pode estar com o coração dentro, o seu interior, seus sentimentos, você está com a consciência tranquila, você está com o teu coração limpo, você não tem mágoa de ninguém, você não tem ódio de ninguém, você não tem ressentimento de ninguém. Isso é maravilhoso, não tem coisa melhor do mundo que isso. Porque a pessoa que está cheia de ódio dentro dela, no coração dela, o coração está sujo de raiva, de falta de perdão, né? Aí quando ela vê aquela pessoa, seja na foto, seja presencialmente, ela vê aquela pessoa, parece que o coração começa até a disparar, né? De bater tanto. Por quê? Porque está precisando consertar o coração. E não adianta, gente, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Os antigos falavam, não adianta tapar o sol com a peneira, né? Não adianta você maquiar um problema, fingir que está tudo bem, sendo que não está. Entendeu?
Nessa área de relacionamento com pessoas, quando tem um atrito grave ali, é claro que às vezes a amizade não fica a mesma coisa. Mas o que não pode é eu deixar mágoa no meu coração. Deixar esse veneno da mágoa, do ressentimento, né? Da falta de perdão contaminar o meu coração. Ontem ainda ministrando essa palavra, só que num formato um pouco diferente no culto presencial, ontem pela manhã, no domingo, eu ainda comentei que a pessoa que é tão bom quando eu posso entrar em qualquer local, qualquer estabelecimento, qualquer local que eu entrar e eu encontrar qualquer pessoa lá que eu já tive amizade, eu tenho amizade, é tão bom quando eu encontro qualquer pessoa e eu posso olhar no rosto dela e estar tranquilo. Por quê? Eu não tenho mágoa de ninguém. Se alguém nessa caminhada de fé, se alguém me prejudicou, se alguém me chateou, se homens, né, que liderança, essas coisas me chatearam com alguma coisa, cada um vai dar conta de si. Mas eu não tenho mágoa de nenhum deles. Eu liberei, Senhor, eu libero para eles. Libero para esse pessoal aí, pro fulano, pro beltrano, pro cicrano, e eu vou tocar minha vida, porque eu quero estar de bem com Deus, com a minha família e de bem comigo mesmo. É assim. Então pessoas que não conseguem ser curadas nessa área, elas sofrem, vivem sofrendo. E ninguém está isento desses problemas. Quem um dia não teve conflito com alguém? Uma hora vai ter, porque é relacionamento. Agora, eu tenho que saber me curar. Jesus, ele tem o remédio. Mas porque se ele tem o remédio, por que muita gente não é curada? E principalmente no meio dos cristãos. Por que no meio dos cristãos, inclusive? Por quê? Porque existe muita falsidade, muita hipocrisia. Entendeu? É aquela pessoa que prega sobre amor, mas em casa é um ódio puro. Vai levar uma mensagem de fé e esperança, mas ele não tem esperança e fé no que ele prega. Nem ele acredita no que prega. Então por isso que a coisa não funciona. Por isso que as coisas não andam para certas pessoas. Porque às vezes ela tem o conhecimento da palavra, mas não acredita naquela palavra. Entende? E essa questão do perdão. Então, uma das portas para receber o melhor de Deus, essa aqui é uma delas. A porta do perdão. E eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. A pessoa que fica dizendo assim, como é que eu vou perdoar? E começa a ficar se justificando demais, é um sinal que essa pessoa que se justifica demais é porque ela está com um problema muito grave. E quanto mais você justifica, é um sinal que você está querendo camuflar o problema. Ou se justificar dizendo, você está querendo dizer, fulano me prejudicou. Eu saí no prejuízo, como é que eu vou perdoar essa pessoa? Estou falando de sentimento dentro de você. Veja como é que você está. Faça uma avaliação. Veja como é que está a tua vida. Veja como é que está a tua vida. Analise. Faça uma análise. Como que está a tua vida espiritual? Como que está o teu casamento? Como que estão os teus filhos? Como que estão os teus filhos? Como que você está? Eu tenho que ser inteligente. Eu tenho que usar a inteligência. Tem que analisar como que eu estou. Eu tenho que me analisar. Não é os outros que vão me analisar, é eu mesmo. Tem que analisar. Se não está legal na área A, B, C, D, cada letra é como uma área da vida, vamos assim dizer. A letra A, nessa área aqui não está legal. Então eu tenho que ver, eu preciso consertar, eu preciso buscar um conserto. Eu tenho que querer mudar. Eu tenho que querer perdoar. Perdão é uma decisão. Eu decido. Eu decidi. Tinha lá meia dúzia de gente. Falei, Senhor, eu perdoo essa meia dúzia aí. Se tiver mais meia dúzia, eu perdoo todo mundo. Eu quero viver numa boa, em nome de Jesus. Porque eu sou filho de Deus. Quero estar com o coração limpo. É assim que funciona. Não adianta a gente ficar fazendo discursos religiosos. Está cheio de gente filosofando a Bíblia, discursando a Bíblia aí, nos altares. Muitas pessoas levando a palavra da fé, mas em casa é outra pessoa. O que adianta a pessoa estar em quatro paredes cultuando a Deus e em casa é outra pessoa?
que adianta? Isso é falsidade, isso é hipocrisia. Então tá cheio de pessoas assim. Por quê? Falta perdão, falta mudança. A gente recebe pedido de oração de várias partes do Brasil. Tem pedido assim que a gente fala, meu Deus do céu. A gente ora, mas olha, a gente percebe, Jesus, tenha misericórdia. Então a gente percebe, né? Quer dizer, as pessoas fingindo uma religiosidade, né? Parece que ele vai para um lugar cultuar a Deus, num templo, ele vai lá, tipo assim, para cumprir, parece que um compromisso de consciência, porque ele fala, se eu não for lá, acho que Deus não vai me abençoar. Às vezes não vai abençoar, sabe por quê? Porque a pessoa vai só para cumprir, uma linguagem diferente, só para cumprir tabela. Sabe aquele funcionário que vai trabalhar? Ele vai porque ele tem que trabalhar, mas ele não gosta. Ele não gosta de trabalhar daquela empresa, ele não gosta daquela profissão, ele está indo porque ele precisa de salário, ele precisa de ganhar. Então, pessoas que fazem isso porque tem que fazer, não são felizes. Isso na vida cristã é a mesma coisa. Pense nisso. E outra coisa, gente, uma palavra como essa, eu tenho que trazer para mim e ver qual a área da minha vida que eu, Edson, tenho que melhorar. É assim que funciona. O problema de muitos cristãos, eu não falo nem de não cristão, mas de cristãos que professam a fé em Cristo, que caminha com Jesus e que se consideram filho e filha de Deus, tem gente que se considera, eu sou um filho de Deus, sou uma filha de Deus. Não é? O discurso aí no mundo, o que eles falam? Todo mundo é filho de Deus. Não é bem verdade, né? Ou não é verdade, né? Mas respeitamos as opiniões diferentes, porém, essa palavra é interessante. Eu só estou numa porta. Só essa porta aqui, se essa porta for aberta para você, meu querido, minha querida, tua vida nunca mais será a mesma. Vai melhorar a tua vida 100%. 100%. E Deus me diz aqui, Deus me fez lembrar aqui agora, o Espírito Santo. Vou falar. Porque se ele está fazendo eu lembrar, é porque é para falar. O problema é que tem muita gente me ouvindo e que não quer perdoar Deus. Como assim, pastor, perdoar Deus? Exatamente. Aconteceu alguma coisa na tua vida, aconteceu alguma coisa na tua casa, aconteceu alguma coisa na tua família e você está culpando Deus. Deus, por que o Senhor fez isso? Foi o Senhor. Meu irmão, vai discutir com Deus é perder tempo. E eu não preciso defender Deus. Deus é todo poderoso, ninguém precisa defender Deus. Deus é Deus, Ele que manda e acabou. Então nós temos que entender isso. Então perdoe. Fala, Jesus, obrigado por essa palavra. Senhor, Pai, Deus, me perdoa. Se eu estou errando por atribuir que o Senhor é o culpado, como assim? Como é que nós, seres humanos, vamos culpar Deus? Deus, o Senhor é o culpado? Como assim? Não tem nexo. Só para quem não está muito machucado, muito ferido, para não entender isso. Então, meu querido, essa é a palavra de hoje, para começar uma semana abençoada. Limpa o teu coração, limpa a tua mente, peça ajuda a Deus que Ele vai te ajudar, mas você tem que querer. Tem que falar, Deus, eu libero perdão para fulano, beltrano, cicrano, dê nome, mas isso é coisa individual. E não fale essas coisas para os outros não, viu? Eu te dou um conselho aqui que funciona. Se você ficar abrindo o teu coração para pessoas que não têm estrutura nenhuma para te ouvir, ele ainda vai passar para frente a tua história e não vai resolver nada, só vai piorar a situação. Então tenha cuidado com quem você anda abrindo o seu coraçãozinho aí, tá bom? Uma dica aqui muito interessante. Compreende? Que Deus te abençoe com esta palavra. Amanhã, permitindo Deus, a gente vai dar uma continuidade em algumas outras portas aí. Mas que a bênção, libere perdão e tenha uma vida abençoada. Eu quero concluir aqui com Isaías 43. Aí a gente ora. Isaías 43, verso 18. Olha só que interessante. Isaías 43, verso 18. Ele diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Não vos lembrei das coisas passadas. É isso aqui. Perdoe não só as outras pessoas, mas perdoe a si mesmo. Então, muita gente não é curada porque ela não se perdoa a si mesmo. Então, perdoe a si mesmo e perdoe outros que te prejudicaram.
Quando você libera esse perdão, Deus vai abrir portas maravilhosas para você. E você vai ser mais feliz. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por estar iniciando mais uma semana. Começou ontem, hoje aqui nessa segundona, pelo rádio. Quero te agradecer por estar aqui. Quero te agradecer por ser apenas o mensageiro, o porta-voz das revelações da Tua palavra, Pai. Eu espero, Deus, que esta palavra esteja curando vidas, curando pessoas. E debaixo desta oração, eu peço agora, Pai, tenha misericórdia de todos nós. Tenha misericórdia da minha vida e da vida de todos que estão recebendo essa instrução nesta manhã. E dê força a todos e que todos possam ser curados. E a porta do perdão esteja aberta agora. E ajuda essa pessoa, Pai, que precisa ser curada no seu interior, que precisa de uma libertação, que precisa realmente viver bem como filho ou filha de Deus, mas ela precisa liberar hoje esse perdão. Que ela possa liberar a partir de hoje, ela libere agora, em nome de Jesus, Pai, dê força, dê graça e derrama do óleo, derrama, Senhor, do óleo do Teu Espírito para curar as feridas da alma, para curar as feridas desta pessoa agora, as feridas no interior desta pessoa, não é uma ferida no físico, na pele, mas dentro dela, Pai, cura, restaura, e seja uma manhã de milagre, seja uma manhã de provisão, seja uma manhã de libertação, seja uma manhã de milagres e maravilhas e de uma cura total, corpo, alma e espírito curados, restaurados pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus. Senhor, abençoa a nossa semana, seja uma semana produtiva, frutífera, e abençoa também, ó Pai, todos os agentes de Deus, todos aqueles que apoiam o nosso ministério, agindo Deus, quem impedirá? Abençoa aqueles que têm apoiado e que vão começar a apoiar a partir de hoje. Abençoa as suas finanças, o seu salário, o seu ganho, a sua renda, a sua empresa, o seu negócio. E seja uma semana de grande prosperidade e abundância também na área financeira, no suprimento financeiro para todos. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por esta manhã. Que a Tua graça, favor e bondade seja sobre nós. Abençoa a água que nós separamos, abençoa os documentos que o ouvinte separou e colocou do lado do radinho aí, ou do seu celular, abençoa os pedidos de oração que chegaram para nós, colocamos diante do Senhor, pedindo socorro, ajuda, misericórdia e o Teu favor, o Teu perdão, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Olá, queridos de Campo Largo, dia 5 de dezembro, às 3 horas da tarde, estaremos aí com a nossa equipe, a Jornada da Fé, do Agindo Deus, quem impedirá, no Hotel Campo Largo, Avenida Vereador Arlindo Chemin, 611. Esteja conosco para esse mover da fé. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. As ondas atendem ao meu mandar. Sossega aí, meu irmão. Tenha um bom dia, pessoal. Permitindo Deus, a gente volta amanhã. Divulga essa programação. Um grande abraço. Obrigado, Marco Antônio. Obrigado, ouvintes. Deus abençoe a sua vida, a sua cidade. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe o planeta Terra. Que leva ao Senhor, Deus, quem impedirá? Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.